nós, a nossa maior necessidade de tomar uma decisão, de entregar nossa vida a Jesus, é para, primeiro, receber o perdão de Deus, para que a gente não vá a juízo, sofrer a condenação do pecado. Devemos crer em Jesus para essa finalidade. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz por toda a humanidade, mas toda a humanidade precisa crer nele. Não é que ele morreu e todos já estão salvos. A realidade, a verdade não é essa. Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, aquele sacrifício que foi feito pelo mundo, para que através dele, Deus pudesse outorgar o perdão para aquele que via ele crendo em Jesus. Jesus, ele é a porta. Agora, entra quem quer. Quem vai decidir é o homem. Deus estabeleceu essa porta. Deus estabeleceu um caminho para o homem chegar a ele. Deus estabeleceu o meio para o homem encontrar o perdão para a sua remissão de pecados, ser justo, santo, para que possa ser aceito por Deus. Agora, essa porta, esse caminho, esse meio foi colocado. Agora, só vai ser agraciado quem crer, quem vier, quem receber. Deu para entender? Porque a Bíblia fala que nem todos vão crer, nem todos vão receber o amor da verdade para se salvarem. Logo, a maioria vai permanecer no seu caminho contrário de Deus, não aceitando o amor e a graça de Deus, e com isso continuam condenados, indo a juízo. Porque o homem só pode ser livre do juízo se ele crer em Jesus. E o crer em Jesus não é apenas uma expressão verbal e fazer parte de uma instituição religiosa. Dizer, agora eu sou crente e creio em Jesus, estou na igreja e sou salvo. Não é assim. O crer em Jesus é a entrega, submisso a Ele, aonde vai também ser validado o arrependimento. É crer e se arrepender. Tem que ter o arrependimento, e o arrependimento é a mudança de atitude aqui no interior do homem, na mente, quando ele ouve a mensagem do Evangelho. Tudo isso tem que ser trabalhado pela mensagem do Evangelho. Não tem arrependimento para Deus, a pessoa está dentro da igreja vivendo aquele emocionalismo. Não tem arrependimento para Deus quem está ouvindo palavras melancólicas, sermões morais de homem. O arrependimento ele é gerado pelo ouvir da palavra. É aí que entra aquilo que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16, no versículo 15, quando ele dá a ordem universal para os apóstolos levar essa mensagem a toda a criatura, ao mundo inteiro. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Agora observe o que Jesus vai dizer. Quem crê e for batizado. É preciso crer e ser batizado. Esse batismo aqui não é o batismo da água dentro de igreja, pelos líderes das instituições. O povo interpreta errado. Esse batismo aqui é o batismo do arrependimento para o pecado. Quando você crê em Jesus verdadeiramente, arrependido, você é batizado, imergido dentro, inserido no corpo de Cristo que é a igreja. Quando você se arrepende e crê em Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Você é restaurado, é aí que entra a nova criação de Deus. Para aqueles que creram e se arrependeram verdadeiramente em Jesus Cristo, a partir daí recebem o Espírito Santo, que é o sinal da vida de Deus no homem, pelo arrependimento, recebendo ele a remissão dos pecados. É nesse sentido que Jesus falou: quem crê e for batizado. Esse batismo que Jesus falou em Marcos 16, 15, é o batismo para o arrependimento, que Jesus é quem batiza. Não é o batismo de água em igreja. Esse batismo não tem validade nenhuma para você fazer parte do povo de Deus. Você tem que ser batizado
com o batismo do arrependimento, quando você crê em Jesus, se arrepende, aí você recebe o Espírito Santo, porque você foi perdoado os seus pecados, e agora entra a garantia de que você agora está em comunhão com Deus, pelo Espírito Santo que recebe todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 7, versículo 37 ao 38. E a palavra de Deus vai dizer sobre essa questão ainda do batismo que eu estou falando. O batismo aqui não é uma questão de um ritual cerimonial de igreja. O batismo aqui é o arrependimento do pecado, que o homem recebe o Espírito Santo. Aí faz agora, ele agora é inserido no corpo de Cristo. E para ter esse batismo tem que se arrepender. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, para que em nome de Jesus seja perdoados os vossos pecados, e assim passe a receber o dom do Espírito Santo de Deus, o refrigério em vossas almas. É quando você se arrepende, você recebe a remissão do pecado, por meio da sua fé em Jesus Cristo. Deu para entender? Não é a questão da pessoa dizer, eu agora sou crente, faço parte de uma igreja, sou batizado numa instituição e agora sou de Deus. A verdade não é essa. Não é isso que o Evangelho chama o homem para poder participar do corpo de Cristo dessa forma. O Evangelho é uma mensagem que faz o homem conhecer a verdade de Deus para que ele encontre salvação. Quando ele crê nessa mensagem, automaticamente, ele, dentro dele, ele entende pela a convenção que o Espírito Santo ele convence. E aí o homem convencido pela mensagem, crendo, ele se arrependendo, ele agora passa a receber o Espírito de Deus na vida dele. A garantia de que ele foi perdoado os seus pecados. Esse é o batismo para a remissão de pecados. Então, dentro dessa necessidade é que todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E o maior convite do Evangelho, a maior importância que essa mensagem nos traz é receber o perdão de Deus, para que possamos sair da situação de conflito com Deus, julgado dentro de um tribunal que foi batido uma sentença. Crer em Jesus é para o homem ser livre dessa sentença. Foi o próprio Jesus que disse isso em João 5, 24. Ele vai dizer, todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não entrará, isso é futuro, viu? Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, quando você crê, olha o que acontece. Olha a importância do ser humano crer em Jesus. Olha qual é a finalidade que nós devemos crer em Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho. Jesus vai dizer, João 5, 24. Quem crê em mim tem a vida eterna. Você precisa crer em Jesus para ter a vida eterna. A vida eterna, ela refere-se à eternidade com Deus, quando o homem sair deste mundo temporal. Porque aqui não temos ainda, não estamos vivendo a vida eterna. Aqui, não. Aqui ainda estamos vivendo uma vida efêmera, passageira, terminável, temporal. Vou falar aqui dessa doutrina que ensina que já está, que eles dizem que já estão vivendo a vida eterna. Eles dizem que já estão vivendo a imortalidade. Vou falar aqui, estou trazendo aqui uma observação para você entender a importância de crer em Jesus. A importância de você ouvir a mensagem do Evangelho. Por quê? Quando o homem crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Ele não tem antes de crer em Jesus. Ele está na condenação eterna. Ele só passa a ter a vida eterna quando ele crê em Jesus. Mas como ele vai crer se não há quem pregue? Por isso que Jesus mandou pregar a toda criatura, para que quem crê seja salvo. Deu para entender? Então, olha o que acontece. Olha a importância do Evangelho. Olha a maior necessidade que nós temos de crer em Jesus. Quem crê nele tem a vida eterna. Aí ele vai dizer, não entrará, futuro, não entrará
em condenação. Há uma condenação. Há um juízo que ainda não veio. Ainda não se deu o juízo. Vai acontecer. Esse juízo será o juízo final, aonde tudo vai findar neste mundo e todos os homens vão estar diante de Deus. Nesse dia do juízo, não vai ter mais nenhum que vai ter oportunidade de salvação, porque o juízo é para a condenação. A salvação se dá antes, para aqueles que creem em Jesus ser livre do juízo, não entrar em condenação. É por isso que nós temos que crer em Jesus. Você está entendendo o que a verdade do Evangelho nos ensina? Jesus vai dizer: quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, futuro. Agora escuta o que ele diz: mas passou da morte para a vida. Observe, vai sair agora de uma situação atual que está para uma outra. Passou da morte, o homem está morto porque está afastado de Deus. Essa foi a primeira morte que se deu no Éden. O homem perdeu a comunhão com Deus, está morto. E se ele não voltar através do caminho que Deus colocou para ele chegar novamente a Deus, reconciliar-se, receber o perdão, porque o pecado que levou o homem a se afastar, a morte fala de afastamento. A primeira morte se deu lá no Éden, quando Adão pecou, foi afastado de Deus. E agora, se o homem não aproveitar a oportunidade que Deus deu a ele, para voltar a ele novamente, justificado, sendo remido os seus pecados, através da fé em Jesus Cristo, porque Jesus veio ao mundo para isso, para ser o único meio pelo qual Deus operou para justificar o pecador. E aí, quando ele crê em Jesus, ele agora sai dessa situação de morte, de separação, e agora vem para a vida. A vida fala de comunhão. Ele agora é restaurado em Deus. Ele agora está conciliado com Deus. A Bíblia diz que foi Deus reconciliando o mundo consigo mesmo em Cristo. Ele veio para nos reconciliar. Então, olha a importância de crer em Jesus, para você sair da morte e vir para a vida. Por quê? Escute uma coisa, preste atenção nisso que você vai ouvir agora. O homem, esteja onde estiver, sem Jesus ele está morto, separado de Deus. Não é que ele está inconsciente, não é que ele está sem noção. Ele está consciente, com lucidez, com entendimento. Ele está dentro do conhecimento de passado, presente e futuro. Ele está sendo advertido do futuro que está por vir na vida dele. Ele não dá ouvido porque ele não quer. O homem está morto, afastado de Deus. A primeira morte, separado espiritualmente. E o homem, se não se converter, enquanto é tempo a Deus através de Jesus, ele vai sofrer o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? A segunda morte é o juízo, é a condenação eterna, que é a eterna separação. Hoje o homem está separado, mas ainda pode reconciliar-se com Deus. Mas se ele morrer na morte física, que não tem nada a ver com a morte do pecado, a morte que Deus disse a Adão que morreria se ele pecasse, foi a morte espiritual, o afastamento. O homem afastou de Deus, mas ainda está vivo aqui neste mundo, ainda tem oportunidade, porque Deus assim deu. Se ele crê em Jesus, ele volta a ter vida, comunhão com Deus novamente. E não vai sofrer o dano da segunda morte. A segunda morte, que é a segunda, é a condenação eterna, é a separação eterna que o homem vai receber quando ele morrer. Porque diz a palavra, Hebreus 9, 27, depois da morte segue ao... Quem morre sem Cristo já vai direto para juízo. Aguardar o dia desse grande, terrível juízo que vai se dar.